Fala, trader! Como é que vocês estão? Bem-vindos ao meu canal Virou Liquidez. Vamos para mais um planejamento para a nossa semana e já adianto para vocês que o cenário atual, o foco e a atenção ficará com as questões das tarifas. Então, todos estão olhando e estão sensíveis se os países reagirão, se vão seguir com os mesmos passos da China, retalhar, né, os Estados Unidos, ou se vão querer isolá-los. Então, para fazermos uma análise desses dados econômicos e termos um viés para o intraday de cada dia, será bem complexa, pois estes dados não terão tanto impacto assim, caso aconteça, né, caso alguma notícia surja a respeito das tarifas. Mas vamos lá. Adianto também que para termos uma expectativa otimista, né, para o Nasdaq, a gente acompanhou aí essas últimas semanas de bruta queda, para a gente ter uma expectativa otimista novamente aí para o Nasdaq, né, para a gente ter uma boa alta, será só se o presidente voltar atrás ou o Fed intervir cortando juros. Então, quanto isso não acontece, vamos focar em operações curtas compradoras e operações mais longas na venda, belezinha? Então, seguindo aqui. Na segunda e na terça, a gente não vai ter nada, tá? Não tem nada agendado aqui por enquanto. E graficamente falando, vou mostrar aqui para vocês, o mercado está em um bom ponto de compra, tá? Se a gente olhar apenas para a questão gráfica, a gente tem aqui uma região de Fibo, está aqui na região de 50%, está cravado aqui nessa região de order block, do gráfico diário. Então, o mercado está em um bom ponto de compra para ele dar um respiro aí, tá? Para alta. Gostaria muito que ele viesse dar algum respirozinho, buscar aqui algumas regiões de balanceamento aqui do 4 horas, tá? Então, seria muito bom se na segunda ou na terça ele desse algum respirozinho aqui nessa região de balanceamento, ou aqui em cima. Questão do VIX também, olha a situação do VIX, vou botar aqui no gráfico de uma semana. Então, fazendo aqui uns estudos sobre padrões do VIX, do que aconteceu no passado, o que, é que seria o VIX? É o índice do medo. Então, se o medo de crise, de recessão, de tudo mais, está em uma pontuação alta, ativos de risco, né, como a gente foca no Nasdaq, o Nasdaq cai. Então, aqui, ó, tivemos alguns momentos, desde 1900 e bolinha até os dias de hoje, tivemos aqui aproximadamente 3 situações, né, que o VIX teve em uma alta gigante. Então, a gente teve aqui a crise de 2008, não sei se todos sabem, mas tivemos aí uma grande bolha, crise imobiliária que a gente teve. Quando o VIX está em regiões assim como essa, o VIX tende a devolver. Então, ele devolve, e aí o Nasdaq volta a se recuperar, volta a dar uma respirada e volta a seguir a sua tendência de alta, tá? Então, é inversamente proporcional, inversamente correlacionado. Então, se o índice do medo está subindo, o Nasdaq vai estar caindo. Se o índice do medo está caindo, o Nasdaq está subindo, tá? É o índice do medo. Então, se o medo está caindo, as pessoas estão ficando mais corajosas, estão ficando mais apetitosas a tomar o risco, então é inversamente correlacionada, tá? Então, fazendo aqui o estudo do gráfico, aqui a gente tem um rejection block, né, que é toda essa zona de pavio, certo? Então, crise de 2008 que tivemos, tem bastante vídeo bom sobre essa crise aqui imobiliária que tivemos, é bem bacana vocês estudarem, né, fica a dica aí. E aí, depois que chegamos a esse patamar aqui, e próximo dessa região aqui de oferta, foi em 2020. Vocês sabem o que aconteceu em 2020, né? Não vou falar, senão o YouTube, nosso querido YouTube, vai nos cortar e vai nos penalizar, né? Mas todos sabem a peste que aconteceu aqui nesse cenário, né? E todo mundo acompanhou. As bolsas caindo, né? Forte queda, ou seja, olha onde o VIX cravou e logo depois devolveu tudo de novo. E a gente sabe que quem comprou nas bolsas em regiões como essa lucrou muito dinheiro, porque comprou muito barato mesmo. Então, em 2020, o VIX crava nessa região aqui e aí depois devolve tudo. Aqui agora, a gente teve uma order block, que é um último candle vendedor depois de uma queda. Então vamos marcar esse order block. Aqui eu vou apagar. Depois disso, a gente teve aqui em agosto de 2024. Aqui a gente teve em agosto de 2024, dia 5 de agosto, risco de recessão, medo, já tinha também a questão de bolha sobre inteligência artificial, então o pessoal estava com medo aqui nesse período. E aí o VIX subiu muito, as bolsas caíram bastante, Nasdaq teve um dia aí, nesse dia aqui de 5 de agosto, Nasdaq caiu 1.000 pontos, e aí ele crava na região e devolve tudo de volta. Aqui, vou botar no tempo gráfico diário, vamos seguir aí para o dado atual, no cenário atual que a gente está, vamos marcar novamente esse rejection block aqui, do mesmo jeito que a gente fez no gráfico semanal. Então, o mercado está exatamente na região aqui do rejection block. Ele ainda tem os 50% aqui para mitigar, então acredito sim que o preço venha a subir, venha a cravar aqui nos 50%. Tem aí mais alguns dias de alta. A gente percebe que dentro desses períodos aí que a gente teve, tivemos vários dias consecutivos, né, de alta para depois devolver, pelo menos 3 a 4 dias de VIX de alta aí para depois devolver, né? A gente está aqui, ó, no segundo dia consecutivo de alta, então pode ser que tenhamos aí mais alguns dias,
né, para cravar aqui no 50% e devolver, né, e a gente fica feliz. Então, segunda e terça, acredito que venha dar uma respiradinha, né, venha dar uma quedinha aqui, né, dar uma acumuladinha, e aí para depois ele entregar esse movimento aqui de alta, ou seja, Nasdaq sobe, perdão, Nasdaq cai, o VIX vai subir, crava nessa região, e aí sim a gente estaria em região boa para comprar ações, comprar ativos de risco e o VIX cair, tá? Então marcar, aqui eu vou deixar marcado para vocês, para a gente ir acompanhando, tá bom? Então aqui, ó, só a título de curiosidade, eu voltei para o Nasdaq no período da crise, né, da bolha de 2008, e antes do colapso acontecer, olha o que ocorreu aqui no Nasdaq. Estamos no tempo gráfico diário. Aqui, em maio de 2001, a gente tinha um Fair Value Gap, onde ele foi mitigado, aqui nessa região, no 50% dele, e em cima dele, novamente, aqui em 2007, o mercado já estava demonstrando fraqueza compradora em cima dela. Divergência aqui no RSI, ó, onde ele vai subindo, e aqui o RSI ele vai caindo, ele não vai renovando os topos. Então aqui ele já tinha demonstrado sua fraqueza compradora em cima dessa região, antes do mercado colapsar, antes do boom de tudo isso daí. Então colocando aqui, né, no tempo atual, antes desse mercado despencar dessa maneira, o mercado também já tinha demonstrado sua divergência no RSI, tinha demonstrado sua fraqueza compradora aqui nessa região, ó, divergência no RSI. Então ele também já estava demonstrando que o mercado ia cair. E olha aqui que interessante. Então o mercado foi, despencou. Aqui, se a gente espelhar espelhamento em A aqui, opa, vamos ver até onde ele segurou. Vou colocar também aqui, vou adiantar, para vocês observarem até onde ele segurou. Vamos adiantando, vamos adiantando. E aqui foi o boom, né? Foi em 2008 mesmo que tudo, né, que todo o caos foi instalado. Aí aqui, ó, no 200%, olha a divergência no RSI já ocorrendo. Da mesma maneira que aconteceu aqui no topo, aqui no fundo foi acontecendo da mesma maneira, ó, onde fundos estavam sendo renovados, fazendo fundos ascendentes e topos ascendentes. Então já tinha demonstrado sua divergência aqui no RSI. No VIX também aconteceu a mesma coisa. Aqui, deixa eu colocar ele aqui para cima. No VIX também havia acontecido a mesma coisa, demonstrando divergência aqui no RSI e já demonstrando fraqueza aqui nesses compradores do VIX. Então, o medo estava perdendo ali a sua força e os investidores começando a ter menos medo. E aí, após isso, o mercado subiu e se recuperou dessa crise, né? Então, só um detalhezinho, né, interessante, o lado bom, a importância da gente entender força e fraqueza, divergência na RSI, VIX e tudo mais. Então, aqui para os dias atuais, tá? Para os dias atuais, acredito ainda que venha a cair, o mercado ainda não deixou nenhuma fraqueza vendedora, ainda os vendedores estão super fortes, então acredito ainda que venha a cair mais. Aqui no tempo gráfico de 4 horas, se a gente fazer aquele mesmo espelhamento em A que a gente fez, ó, se a gente fazer esse espelhamento aqui em A, ó, desse fundinho, esse topo, vou passar aqui para baixo, ó, ele está agora no 100%, 200%, deixa eu ver, não, acho que é no 200%, ó, tá bem próximo aqui do 200%. Ainda tem regiões aqui mais para baixo, se a gente também fazer dessa região aqui, ó, ainda tem alvos muito mais para baixo para ele cair, então vai ficar ligado aí, ó, tem regiões muito ainda baixo, ficar ligado na reação do preço, tá? A partir do momento em que ele começar a demonstrar mais fraqueza vendedora, aí já vai ser um alerta aí pra gente, mas por enquanto ainda é bastante força vendedora, beleza? Então, para o Nasdaq, pode ser que tenhamos aí esse respiro que eu comentei, pode ser que a gente tenha esse respiro, e aí depois entregar outro movimento aqui de queda. Então, acredito que isso aconteça ou na quarta, ou na quinta, ou até na sexta. Tá? Então, aqui, botar no gráfico semanal, a gente tem uma região muito boa aqui também. Ó. Essa daqui, toda essa região aqui muito boa. E a região, obviamente, de 60%, né? Então, voltando aqui para a agenda, na quarta, dia 9 de abril, 3 horas da tarde, a gente vai ter a ata do FONC. Serão divulgados o que aconteceu no dia 18 e no dia 19 de março. Então, pode ser que tenhamos uma volatilidade dentro dessa janela, tá bom? Na quinta, teremos o CPI, que mede o preço ao consumidor. Esse daqui é o queridinho do Fed, que ama monitorar. Ele ama, ele adora esse dado. E a expectativa é que haja um aumento. Então, pode ser negativo para o Nasdaq. Embora para esses outros aqui embaixo, tá? Esses outros, e até esse aqui mesmo também, demonstre uma leve desaceleração e os pedidos de desemprego, né, que no caso não é desaceleração, é uma aceleração, mas é positivo para o Nasdaq, tá? Então, resumo da ópera para quinta-feira. Complicou, né? Porque um aponta viés negativo, esse daqui aponta viés negativo, e todos esses daqui apontam viés positivo para o Nasdaq.
Vamos colocar então numa balança. Como esse daqui é o queridinho do Fed, né? É o núcleo, e o cenário macro tarifário é queda para o Nasdaq, então olharei para vendas nesse dia. Mas é óbvio que não fecharei meus olhos para compras, cuja um momento top comprador graficamente falando, beleza? E para esta sexta, pode ser que tenhamos outra sexta sangrenta, igual da semana passada. A gente teve aí um intervalo de mais de 1.000 pontos de queda, tivemos aí um intervalo também percentual de 7% de queda, depois deu uma recuperadinha, né, fechando acho que 6 e pouquinho por cento de queda. Mas, novamente, está bem difícil de tomar alguma decisão analisando estes dados igual das outras vezes, né? Onde a gente analisava os dados e aí, sei lá, para terça ou para quarta-feira, a gente já tinha, com base nos dados, já tinha um viés, né? Se ia ser de alta, se ia ser de baixa, tá? Então, tá bem difícil de tomar alguma decisão e eu acredito que assim será, né, para os próximos dias, até o presidente vir com algum discurso mais pacificador, que é o mais difícil, tá? Que aconteça. Ou o Fed cortar os juros. E pode ser também que já no domingo, hoje mesmo, sessão da Ásia, de Londres, o mercado já vem despencando aqui para baixo, né? Vindo aqui também nas criptos, o mercado está despencando bastante, Bitcoin já caindo quase 5%, Ethereum quase 12%, então altcoins também caindo bastante. Então pode ser aqui que já no domingo a gente tem uma queda para buscar aqui essa região de 200%, conflui aqui com os 50% dessa order block. Então, assim, situação incerta, só olhando o mercado mesmo e reagindo ao mercado. Belezinha, pessoal? É isso então. Ó, na semana passada eu tinha comentado sobre a gente fazer um projetinho aí na conta de 50k na mesa da MFF, mas como a gente é trader, né, o dólar subiu bastante, tava no momento que eu tinha comentado com vocês, o dólar estava em 5,60, mas nessa sexta aí o dólar subiu para quase 5,90. Então, como a gente é trader, eu não vou comprar na alta, e também a gente teve pouco engajamento, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou esperar, obviamente, vou esperar o dólar cair mais, vou esperar aí, vamos bater uma meta aí de 100 inscritos, para a gente poder comprar, e também, assim, para não deixar vocês na mão, o que é que eu vou fazer? Eu tô com uma mesa, ainda que eu não aprovei. Tem uma mesa aí da The Fibers, que é uma mesa de Forex, e eu opero Nasdaq com ela. Eu opero alguns também, alguns ativos de Forex e tudo mais. Eu ainda não passei, eu passei só, essa mesa tem duas fases, eu passei só na primeira e falta a segunda. Então, como eu ainda não passei nessa segunda fase, eu vou divulgando para vocês, eu vou mostrando para vocês como é que está sendo e vou transformar ela em uma conta pública aí para vocês irem acompanhando até a gente ir sacando e vou mostrando para vocês, tá? Até o momento da gente bater essa meta aí de 100 inscritos e do dólar cair. E aí sim, a gente zera, a gente faz uma conta do zero e inicia aí esse projeto. Enquanto isso, compartilhe aí com seu amigo para dar mais engajamento. A gente precisa de ter mais engajamento, né, para fazer esse projeto aí com vocês. E é isso, então. Belezinha, pessoal? Boa semana aí para vocês. Deus abençoe, bons trades a todos e tamo junto. Falou!